Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Amados irmãos, esse vídeo aqui, eu venho contar um negócio para vocês, uma confirmação que está acontecendo comigo, tá? Eu tenho uma entidade que se levantou contra mim no mundo espiritual, entendeu? Meus amados irmãos, e que é o seguinte, eu sou uma pessoa que eu sempre fui muito dedicada naquilo que eu faço, tá? Eu sempre gostei de ser muito caprichoso no meu serviço, tá? Inclusive na minha fé. Então, quando eu era espírita, tá? Por que eu saí do espiritismo? Porque o espiritismo me mandou. É a mesma coisa do... Eu li uma vez que o Alcorão, né? O Sumatra dele lá diz que se você tiver alguma dúvida sobre o próprio Alcorão, para você consultar Moisés. E Moisés, ele está no Pentateuco, ele escreveu o Pentateuco. Então, ele está dizendo, para você ir para a Bíblia. E o Espiritismo, o Espiritismo ele sempre fez propaganda para você ler os Evangelhos. Então, eu li os Evangelhos, tá? Gostei do que eu li e aproveitei e li o Novo Testamento todo. Quando chegou no livro de Hebreus, no capítulo 9, no versículo 17, quebrou uma das pernas do Espiritismo. Que ali diz, lá nesse livro de Hebreus, ele está dizendo que está ordenado o homem a morrer uma só vez, após a morte, o juízo, entendeu? E o Espiritismo, ele prega que tem que o espírito, quando morre, alguns, né, desencarnam, que eles falam, eles ficam por aí rodando. Eu fui espírita por causa daquela novela A Viagem, e estatística da época diz que essa novela teve um grande sucesso em 1994, tá? E que 65% das pessoas, segundo uma pesquisa, passaram a adotar a religião espírita, assim, e para o espiritismo, de uma certa forma. Então, aquilo foi uma grande propaganda. Naquela novela, tem o principal ali é o espírito do Alexandre, né? Que é o do Guilherme Fontes, que ele fica perturbando a vida de todo mundo ali, na novela inteira. E só no final que ele se converte e tal. Eu descobri pela Bíblia que aquilo ali são demônios, meus amados irmãos. O demônio, ele não tem a onisciência, a onipresença do Senhor, né? Mas eles ficam em locais específicos, ele fica no teu trabalho, então ele sabe de toda a tua intimidade. Então, ele se aproveita da fraqueza, da dor de uma perda, de uma pessoa querida, né? E ele começa a ir em centro espírita, levanta médiuns, para dizer que se passando por aquela pessoa que morreu, contando detalhes que só outra pessoa querida sabia. Então, aproveitando essa fragilidade, que entra o engano de Satanás. Mas aquilo são demônios, irmão, não são a própria pessoa, porque a palavra de Deus não entra em contradição. Então, quando eu passei a ler a Bíblia pela quarta vez, acho que foi pela quarta ou quinta vez, que o meu cérebro destrancou. Só que eu sou uma pessoa, meus amados irmãos, que eu não consigo guardar todo esse conhecimento bíblico para mim. Então, eu me propus escrever textos, tá? Primeiro texto, e depois, por sugestão do irmão, né, o Terrigno, eu passei a gravar esses vídeos. Então, esses vídeos, eles têm alcançado muitas pessoas. Muitas pessoas estão entendendo a Bíblia da maneira correta. Tu tá me entendendo? Com as revelações. E isso tive uma grande ajuda do grande homem de Deus, que é o meu pastor Elvis Guimarães, da Igreja Cristã Voz da Verdade, do Rio de Janeiro. Tá? Que ele é um homem que a pregação dele é a pregação com revelações, com substituições espirituais, tá? Que isso faz toda a diferença quando você lê a Bíblia. Por exemplo, quando eu leio o livro de Esther agora, eu não leio mais o livro como Esther, a pessoa. Eu leio como uma igreja, tá? Cuja o seu povo tá sendo ameaçado de morte por um governante, e ela pede, né? Ela roga ao rei, que é a representação de Deus, para salvar, inclusive com jejum, o seu povo. Então faz toda a diferença, entendeu? Então, com base nesses conhecimentos, eu transmito para vocês porque eu sou abençoado. A minha relação com o Senhor, meus amados irmãos, eu quero que vocês entendam isso, porque eu tenho tido bênçãos, porque o Senhor é escravo da palavra dele. A parábola do mordomo infiel, por exemplo, está diretamente conectada à parábola da minha vida. É a parábola que o Ardor me abriu essas portas, que é a parábola do dono da vinha, que tem a ver com isso que eu vou ler agora e com o que eu vou contar para vocês.
Por quê? Você trabalha em prol da obra de Deus e Deus te paga. Lá em Jó, depois do capítulo 40, tem um texto que ele diz assim: a quem eu fiquei devendo? Eu não devo nada para vocês. Então Deus não deve nada. Agora, você já conviver com ele, você já ter tipo assim, um alcance no reino futuro, uma posição de destaque perante a Deus, tá? Aí exige maior dedicação. Mas no geral, Deus ele quer que você se arrependa e pratique a justiça. Então, como eu te falei, aqui em casa você vai ver que às vezes quando eu gravo o vídeo aqui no meu mini escritório de um metro quadrado, aqui do lado tem a oficina do meu irmão. Então você vai ver barulho, entendeu? Às vezes você pode ver vídeos meus com barulho de fogos, com moto passando na rua. De vez em quando tem vizinho que bota o som alto aqui. Então a minha vida aqui, ela não é muito boa assim não, entendeu? Mas eu permaneço na minha fé. Então o Senhor me proporcionou um lugar melhor para eu ir. E essa entidade se levantou porque quando eu fiz a planta dessa casa, meus amados irmãos, a primeira, eu comecei pelo quarto de guerra, o quarto de oração, que é ali a embaixada do céu nessa terra, vai ser ali, entendeu? É ali que eu vou passar longas horas de oração sem ser incomodado, tu tá me entendendo, meus amados irmãos? Por isso que eles não querem. E eu estava falando para minha esposa que lá tudo vai mudar, muitos hábitos nocivos vão ficar aqui nessa casa. Então a entidade não quer isso. Mas para muitos isso é motivo de preocupação. Mas para mim, meus amados irmãos, eu já penso de uma maneira completamente diferente, tá? Se estão se levantando é porque eu estou fazendo alguma coisa relevante para o reino, tá? E por isso eu estou incomodando as trevas. Eu sempre falo para vocês, toma cuidado, vocês que têm uma performance religiosa, essas coisas, todo mundo dando tapinha nas tuas costas, não tá tudo bem, só elogio não. Porque a palavra de Deus diz, Jesus ele fala que nós vamos sofrer perseguições e diversas. E não é só no final não, na grande tribulação não, é diariamente. Só que ele vai mandar um espírito para você saber lidar com esse tipo de situação. Paulo ele chega, se você ler as cartas de Paulo, assim, é uma expressão que eu uso, é do bem. Paulo era muito malandro, meus amados irmãos. Ele se fingia de fraco, ele se fazia de fraco. Ele até esperava essas tribulações na vida dele, porque ele sabia que nesse período Deus te faz forte. Deus se revela. Então isso é uma questão de fé. Então, para não me mudar, o pastor Elvis, ele falou, eu não tinha contado nada, nem eu nem minha esposa, nada para o pastor Elvis que a gente ia se mudar. Que a gente estava fazendo uma casa, reformando uma casa. E ele veio que falou assim, olha, eu estava orando por vocês, o Senhor me revelou que tem uma entidade que não quer que vocês se mudem. Eles vão fazer de tudo, tem um trabalho feito para vocês não se mudar. Aí olha só, meus amados irmãos, eu assisto, tá, o canal de outros irmãos também, e um deles é o Luiz Timoyama. O Luiz Timoyama, ele morava no Japão, né, e agora ele está morando em São Paulo, ele trabalhava no Japão, e ele é muito bom assim na Bíblia, eu chamo ele de Daniel brasileiro. Ele é uma pessoa estudiosa, ele tem o dom da ciência. Ele não congrega, mas ele não é contra a congregação, tá entendendo? Ele foi separado para Deus para isso, assim como a pessoa, o Deus separa pastor, separa diácono, essas coisas, ele foi separado para aquilo, ele estuda a Bíblia, entendeu? Ele ganha para isso. Então, ele tem muitas revelações escatológicas, principalmente agora nesses acontecimentos, muito interessante e muito mais profundo. Então, há 7 meses atrás, eu vou ler há 7 meses atrás eu fiz um comentário num dos vídeos dele, e ele é uma pessoa que tem muitos inscritos, ele é uma pessoa muito ocupada, vamos dizer assim. Ou seja, não dá para tu ficar respondendo tudo quanto é tipo de comentário. Eu respondo todos os comentários, meus amados irmãos. Curte, eu leio todos os comentários de todos os vídeos meus. Se você mandar 1000 comentários, eu vou ler os 1000, porque eu tenho prazer em ler. Só que ele é uma pessoa muito ocupada. Eu fiz um comentário que é uma coisa que eu sempre falei aqui nos vídeos. E hoje de manhã, toda vez que eu checo o meu canal, antes de começar a trabalhar, e eu checo os comentários do YouTube, eu me surpreendi com um comentário dele, uma resposta dele para mim. Olha só, eu vou ler aqui para vocês. Eu vou ler primeiro o meu comentário do vídeo dele. Tá aqui, ó. A sabedoria está no arrependimento, não em nossas razões. O sistema ensina que se arrepender é mostrar fraqueza, enquanto a palavra mostra que é um sinal de sabedoria. Uma das maneiras mais eficazes de identificar um servo do Senhor
é pela sua capacidade de voltar atrás quando repreendido, seja por outro servo, pela palavra de Deus ou pela sua própria consciência. Vejo sabedoria em ti, amigo Shimoyama, por isso que ainda te sigo. Isso foi tá aqui, há 7 meses atrás. Aí hoje de manhã, às 12 horas ele me respondeu, olha, Shalom, paz, né? Eu profetizo a vocês tudo fizeram de juramento e disseram que não descansaria até destruir ou matar vocês e sua família. Que o chão os engula agora. Ele começa com uma oração, tá? Ele começa com uma oração para repreender demônio. Agora, olha isso aqui, meus amados irmãos. Amado, eu não o conheço pessoalmente, mas Deus o conhece. Enquanto eu orava em seu perfil, eu vejo abundância de bênçãos chegando para a sua família, mas há um ataque à sua família. Na minha visão, quando eu orava, eu vi uma mulher má monitorando você e sua família, planejando um revés em sua vida familiar, como um espelho maligno e um motivo para atacá-lo. Cuidado agora. Vocês crerem e tiverem fé, você logo virá notícias que Herodes, que o persegue, não existe mais. Exatamente o que ele tentou fazer, que ele tenta fazer, né? Desestabilizar a crise que deu na minha esposa, essas coisas assim, entendeu? Às vezes ele vai pro lado do meu filho. Então, meus amados irmãos, para muita gente, isso é motivo de pânico. Quando eu falei para vocês que eu fui acusado, no outro vídeo que eu falei que eu fui acusado justamente pelo Ministério Público, de ter assassinado meu patrão, que aquilo ali foi uma piada, entendeu? Mas uma piada muito de mau gosto, tanto que ninguém foi nas audiências, até eu ser absolvido. A minha advogada na época, ela ficou desesperada por mim. Ricardo, que isso? Você pode ser preso, não sei o que, eu te conheço, você não fez. Claro que eu não fiz. Mas eu confio na justiça do Senhor. Mas tem muita gente que é presa inocente. O Senhor, ela estava preocupada por mim. Mas o Senhor, ele sempre me deu paz, irmão, em qualquer tipo de situação. Essa é a minha maior riqueza, meus amados irmãos. O Senhor tem me dado bênçãos na minha vida. Bênçãos materiais, bênçãos espirituais, mas acima de tudo, a maior riqueza que Ele me deu é a paz. E essa paz eu tento passar para vocês, através da palavra de Deus e orar sem cessar. Então, eu estou feliz porque eu estou incomodando as trevas, meus amados irmãos. Eu tenho consciência, meus amados irmãos, que eu não vim essa terra a passeio, meus amados irmãos. Eu vim para sofrer, eu vim para conquistar as coisas no suor. Mas eu não sou reclamão. Entendeu? Eu não culpo a Deus por isso, não. Tá? Eu tive várias oportunidades, mas se eu tivesse de escolher, se eu tivesse o dom da onisciência, ou se Deus me arrebatasse e falasse assim, você quer esse caminho ou você quer esse? Eu escolheria esse, porque Deus é soberano. O que eu vou ler aqui está em 1 Reis 21, que o Senhor me chamou muita atenção para fazer esse vídeo. Eu vou ler todo o capítulo, meus amados irmãos, porque no penúltimo e no último versículo, que vai dar o sentido de todos esses vídeos, tá? Eu estou falando aqui de uma entidade que me persegue. Eu sou uma pessoa que eu não faço mal para ninguém. Quem me conhece sabe disso. Eu sou uma pessoa que eu sou sempre disposto a ajudar, mas mesmo assim eu sou atacado, eu sou difamado, entendeu? Mas eu não estou nem aí, porque a minha luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas é contra principados e potestades do ar. Eu sei quem está por trás dessas pessoas, entendeu? Às vezes ela nem sabe, mas eu sei quem é. Versículo 21, capítulo 21, diz assim a palavra de Deus, 1 Reis 21, a partir do versículo 1. Passados esse acontecimento, Nabote, o jezreelita, tinha conseguido formar uma boa plantação de uvas em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Certo dia, Acabe solicitou a Nabote, cede-me tua vinha para que eu transforme em horta, já que ela está situada junto ao meu palácio. Em troca te darei uma vinha ainda melhor. Ou, se preferir, pagarei em dinheiro o seu valor. Todavia, Nabote replicou ao rei, Yahvé que me livre de te entregar a herança de meus pais. Então Acabe foi para o palácio irritado e muito aborrecido por causa da resposta e do modo de falar de Nabote de Jezreel, porquanto ele havia dito francamente, não lhe entregaria a herança dos meus pais. Por isso, se estendeu sobre o leito e voltou o rosto para a parede e não quis comer nada. Sua esposa Jezabel aproximou-se dele e questionou, por que está tão chateado a ponto de rejeitares a comida? E ele lhe respondeu, porque falei a Nabote o jezreelita, vende-me a tua vinha, ou se preferias, te darei em troca outra vinha. Mas ele prontamente retrucou, não te entregarei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, o demonstrou, é assim que governa sobre o reino de Israel?
levanta-te, come, alega teu coração. Eu mesmo te darei a vinha de Nabote, de Jezreel, em tuas mãos. Depois ela escreveu umas cartas em nome de Acabe, selou-as com selo real, enviou para o ancião, aos nobres que habitavam com Nabote na sua cidade. E nessas cartas escreveram o seguinte: proclamai um jejum geral e fazei Nabote sentar entre os primeiros do povo. Fazei comparecer diante dele 2 homens inescrupulosos que o acusem desse modo. Tu amaldiçoasse a Deus e ao rei. Em seguida, levai-o para fora e apedrejar até a morte. Os homens da cidade de Nabote, as autoridades dos notáveis que viviam na mesma cidade, fizeram de tudo de acordo com o que Jezabel havia tramado, segundo estava escrito nas cartas que ela enviara. Decretaram um tempo de jejum e expuseram Nabote no meio do povo. Em seguida compareceram 2 homens, filhos de Belial, sem escrúpulos, se prostraram na frente dele e passaram a acusá-lo diante do povo reunido, exclamando: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. Então o conduziram para fora e sentenciaram ao apedrejamento público, e assim foi morto. Nabote morreu inocentemente por 2 homens com o espírito de Belial, tá? Que infundaram falsas acusações a mando de Jezabel, esposa de Acabe. Vocês vão entender essa passagem, assim como Deus me fez entender. Mais tarde mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi executado por apedrejamento e morreu. Quando Jezabel foi informada que Nabote havia sido apedrejado e tinha morrido, exortou Acabe: levanta-te, homem, e toma posse da vinha de Nabote, israelita. E ele se recusou a te entregar, porque Nabote já não vive, mas está morto. Assim que Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se e dirigiu até a plantação das uvas e tomou posse dela. Tudo beleza, né? Vamos ver. Então a palavra de Yahvé, o Senhor, veio a Elias, o profeta de Tisbé, nesses termos. Meus amados irmãos, Elias, ele era inimigo declarado de Acabe. Não por causa de Elias, mas por causa de Acabe. Por quê? Porque Elias era um profeta obediente e corajoso, tanto que o seu espírito, ele é um dos espíritos das 2 testemunhas, que vai ajudar a gente a segurar a onda, né? Durante essa grande tribulação. Ele vai ser um dos espíritos que vai orientar o povo de Deus durante esse período muito difícil, tá? Mas tudo era culpa de Elias. Aquela passagem lá também o Elias aparece, naquela que a mulher manda matar o filho, não é isso? E depois a outra que tinha que matar o filho no outro dia não dá. Ele botou culpa em quem? Em Elias. Meus irmãos, a gente faz um monte de besteira. Quando vem um aperto, quando vem a desgraça, a culpa é sempre do profeta e de Deus. Tu tá me entendendo? Eles atacam o mensageiro e não a mensagem. Tem muita gente que me ofende. Eu não tô nem aí, meus amados irmãos. Mas ninguém consegue contestar, porque eu leio a Bíblia e a interpretação correta da palavra. E quanto a fatos não há argumento. E quanto à verdade não há mentira. É só esse apêndice que eu queria fazer. Prepara-te, desce ao encontro de Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Ele está visitando a plantação de uvas de Nabote, aonde desceu para tomar posse. E quando o encontrar, isso lhe dirás: assim diz Yahvé, assassinaste teu semelhante, ainda tem piedade de se apossar de sua propriedade. E diz mais: portanto assim determina Yahvé, o Senhor, no local onde os cães lambem o sangue de Nabote, lamberão igualmente o teu sangue, isto mesmo, todo o teu sangue. E quando Acabe viu Elias, lhe disse: então finalmente me encontraste, meu inimigo. Tá vendo? E Elias replicou: sim, eu te encontrei, porque te vendeste para fazer o que diante de Yahvé é abominável. Por isso ele afirma: eis que trarei desgraça sobre ti, devorarei os teus descendentes, terminarei sua família, todos aqueles que são capazes de urinar na parede, que vive Israel, e sejam escravos ou livres. E farei com que toda a tua casa, como fiz com as famílias de Jeroboão, filho de Nebate, com a casa de Baasa, filho de Aías, porque me provocaste a ira e induziste Israel a pecar. Quanto a Jezabel, assim fala Yahvé, o Senhor: os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Jezreel. Quem mandou matar Jezabel que os cães comeram? Jeú, meu camarada. Vocês vão entender tudo isso aqui. Quem morrer da família de Acabe na cidade, os cães devorarão, e as pessoas que morrerem no campo, as aves do céu cuidarão de consumir seus cadáveres. Assim, jamais houve alguém de caráter semelhante ao de Acabe, que foi capaz de se vender para fazer o que era mal perante ao Yahvé, o Senhor, sendo instigado por Jezabel, sua esposa. Ele tomou atitudes horríveis, segundo ídolos, a exemplo de que tudo quanto fizeram os amorreus, ao quais Yahvé expulsou diante dos filhos de Israel.
Preste atenção nesse versículo 27, já está acabando. Ao ouvir essas palavras do profeta, Acabe rasgou suas vestes, cobriu de pano de saco e jejuou. Ele se deitava sobre panos grosseiros e caminhava triste e abatido, com toda a mansidão entre as pessoas. Então a palavra de Yahvé, o Senhor, veio novamente ao tesbita Elias, dizendo: viste como Acabe tem se humilhado diante de mim, considerando, pois, que ele tem sido humilde em seu proceder diário, não trarei a desgraça que prometi sobre ele agora, durante a sua vida e reinado, mas trarei durante o império de seu filho. Me lembra muito o que ele disse para Ezequias. Ezequias foi fiel, andando nos caminhos do Senhor, e o Senhor poupou de ver a desgraça, mas foi para o filho dele. Nós vemos aqui Acabe, temos vários personagens aqui com nome, tá? Nabote, Acabe e Jezabel. Por ele ser vizinho de Acabe, a pessoa que mora vizinho de um palácio, uma pessoa não é muito pobre assim não. Mas Nabote era uma pessoa muito boa, entendeu? Era uma pessoa fiel a Deus. E Acabe era um sujeito, meu camarada, fraco, frouxo, entendeu? Eu diria que se fosse na época de hoje, Acabe flertaria com a esquerda woke. E a esposa dele é uma pessoa muito ruim. Tu tá me entendendo? Tanto que ela foi lembrada 900 anos depois por Jesus, em Apocalipse 3, na carta à igreja de Tiatira, que é Jezabel, que era... Então, Jezabel é uma mulher, e mulher na Bíblia é uma igreja. Você tá me entendendo? Então, ela é uma falsa igreja. Então, como eu vi esse capítulo 21 de 1 Reis? Nabote, ele era um homem que ele tinha uma vinha, e em João, se eu não me engano, João 15, Jesus ele diz assim: eu sou a videira verdadeira. Você tá me entendendo? Qual foi o primeiro milagre de Jesus que aparece no Evangelho de João? O primeiro que ele fez, transformar água em vinho. O que Noé fez depois de passar um tempão dentro da arca, aí depois que as águas abaixaram? A primeira coisa que ele fez foi plantar uma vinha. Meus amados irmãos, o vinho na Bíblia está associado à alegria e também está associado ao sangue de Cristo, que quer dizer a mesma coisa. A bebida alcoólica, meus amados irmãos, ela foi projetada para comemoração, para quando você se sente bem, uma realização pessoal sua ali, que você teve. Ela não foi feita para ser consumida todo dia, e nem exageradamente, meus amados irmãos. Foi por causa do excesso de bebida, meus amados irmãos, que Herodes até então tinha uma admiração por João Batista, mas para não voltar à palavra dele, porque a palavra de um homem empenhada era muito valorizada. Hoje em dia não está muito não. Hoje em dia você tem que ir no cartório, né? Você tem que ir no cartório e mesmo assim a pessoa não honra e tem que ter processo na justiça. Mas antigamente a palavra era a palavra. Então ele bêbado, né? Lá, Salomé, a mãe de Salomé, aproveitou que ele estava bêbado, mandou a filha dançar e ele chegou a prometer metade do reino, cheio de cachaça na mente, com excesso de bebida, e a filha pediu a cabeça de João Batista e ele não pôde voltar atrás. Mas se ele tivesse sóbrio, ele jamais teria falado aquilo. Você tá me entendendo, meus amados irmãos? Então a bebida é a mesma coisa. O crente ele para de beber cerveja e passa a beber refrigerante. Só que, meu camarada, eu trabalhei numa cervejaria. A cerveja ela é feita de 95% de água, 2% de álcool tirado do próprio lúpulo e 3% de grites de milho, arroz e o que a gente chama de centeio, cevada, né? Que é de trigo. E esse processo do álcool tirado do lúpulo é que tudo na cervejaria, meus irmãos, quase tudo assim se vende, quase tudo é reciclado. Por exemplo, quando é feito naqueles silos, aquela grande quantidade de cerveja, aquilo fica cozinhando, maturando. Quanto mais tempo de maturação, mais leva a cerveja fica. Então, aquilo sai um bagaço. Aquele bagaço é vendido para gados de fazenda, para porcos, bois, vaca. É um rico alimento. E esse processo do álcool que ele tira do lúpulo, aquilo sai um pó químico que ele é vendido como um extintor. Então, tudo se reaproveita na cervejaria. Eu não estou fazendo aqui propaganda de cerveja, nem falar que quem bebe cerveja é melhor. Mas eu estou falando para você que a cerveja é nutritiva. E ela é diurética também. Mas a cerveja ela faz mal pro teu caráter, principalmente para pessoas que não controlam. Eu não bebo mais cerveja, entendeu? Porque isso aí estava fazendo mal.
para mim, para o meu bolso e para minha família. Entendeu? Seu hálito muda, suas atitudes mudam, sua voz muda, tu tá me entendendo, irmão? É um incômodo. E muita gente, você não enxerga isso. Porque Satanás, ele entra no excesso da bebida alcoólica. Mas eu estou falando tecnicamente que ela é mais nutritiva do que o refrigerante. Porque o crente deixa de beber cerveja e se entope de refrigerante. Aí passa a não ficar bêbado, mas passa a ter sérios problemas de saúde. Mas eu estou falando para você que isso é associado à alegria. Então Nabote, ele tinha alegria. E ele estava falando o seguinte: eu não vou vender a vinha porque eu herdei isso dos meus pais. Meus amados irmãos, os valores cristãos, os valores bíblicos, o teu caráter, você ser uma pessoa justa, você fazer a justiça, você orar pelos outros, você fazer o bem pelos outros, isso aí, grande parte, os nossos pais nos ensinaram. Então eu vejo Nabote como uma pessoa que tem grande poder de influência, que ele era um rei, né? Um grande poderio financeiro, e a esposa dele, eu vejo como uma grande igreja, que ela está querendo aquela unção daquela igreja pequenininha, dos 7 mil que não se curvou a Baal. Vocês estão me entendendo a revelação que o Ardor me deu dessa passagem? Então por isso que ele oferece dinheiro, ou até outra vinha, mas a vinha que produz, porque a palavra de Deus diz no livro de Jeremias, quando ele fala do cesto de verão, né? Que é na hora da colheita, que é na hora que Deus vai separar o joio do trigo, da salvação, do arrebatamento. Ele está dizendo que algumas, tipo assim, ele não vai vir buscar semente, ele vai vir buscar frutos, mas frutos dignos de arrependimento. Ele diz literalmente no livro desse profeta que frutos azedos ele também vai pisar e vai descartar. Porque tem gente que dá fruto, mas um fruto azedo, um fruto que não é agradável ao paladar. Você quer saber qual é o fruto que Deus vem colher? Vocês querem saber? Está lá, se eu não me engano, é Gálatas 5,16. O fruto do Espírito é paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão e domínio próprio. Esse é o fruto. Se tiver alguma coisa diferente disso, Jesus ele vai pisar no lagar da ira de Deus. É isso que ele está dizendo. Então Nabote, ele tinha esse fruto. E Acabe tinha todo o dinheiro, a Jezabel tinha todo o dinheiro, poder e influência. E Jezabel era uma pessoa, meus amados irmãos. Lembre-se, era uma mulher, uma igreja. Ela é uma pessoa que não suportava, ela não admitia, não aceitava ser repreendida. A igreja que não aceita ser repreendida, irmão, o destino dela é nefasto. Como é que Jezabel, qual foi a profecia, qual foi o modus operandi que Deus usou para executar Jezabel e a família de Acabe? Cães. Meus amados irmãos, primeira coisa que ficarão de fora os cães. Lá em Ezequiel, se eu não me engano, no ano 22 ou 27, ele está dizendo sobre os falsos pastores. Ele diz, eles são cães gulosos. Ou seja, eu vou te entregar a morte e você vai perder sangue, ou seja, você vai perder vida na mão de falsos pastores. Tudo uma consequência, meus amados irmãos. Jezabel mandou escrever cartas para condenar um inocente, meus amados irmãos. Para pegar a vinha do inocente que pensa que dom vai ser adquirido mediante apagamento ou a força, sob ameaça ou matando a pessoa. A própria parábola do dono da vinha diz que o Deus lhe mandou, vou mandar meu filho que meu herdeiro eles vão respeitar. Mas a palavra de Deus diz que eles mataram o filho pensando agora a herança vai ser nossa. Não é assim que Deus trabalha. Você vê a atitude, que é falso testemunho, negócio de falso testemunho. Você acusar os outros com mentira nunca dá certo, meus amados irmãos. Tentaram fazer isso com Jesus. Tentaram prender e matá-lo com dolo e falso testemunho, a palavra de Deus diz. O livro de Daniel, armaram para Daniel, tu tá me entendendo? Armaram porque sabia da fidelidade de Daniel, que orava 3 vezes ao Senhor publicamente, abria a janela. Então fizeram uma armação nos bastidores ali para condenar Daniel à morte, por causa da palavra. Tá? Nabucodonosor teve que jogar Daniel na cova dos leões, mas ele não conseguiu dormir direito. Por quê? Porque ele sabia que tinha sido uma armação, mas ele tinha empenhado a palavra dele. Mas as pessoas só pregam até ali, né? Daniel na cova dos leões. Meus irmãos, lê uns versículos na frente e vê o que aconteceu com essas pessoas, e principalmente com a família dessas pessoas que jogaram um inocente. Fizeram o rei jogar um inocente na cova dos leões. A palavra de Deus diz que quando eles foram jogados na cova, eles não chegaram nem no fundo. O leão já despedaçou com uma patada.
Já caiu fedendo, como a gente diz. Então vocês, o recado é para vocês assim, ó, o recado é para vocês. Você quer inventar mentira sobre os outros? Você quer ficar falando mal de um inocente, uma pessoa que não fez nada contra você? Continua. Você e sua família vai sofrer. É bíblico. Tá entendendo? Não sou eu que estou falando, não. É bíblico. Não é só você, é a sua família também. E por que eu li todo o capítulo 21 de 1 Reis, meus amados irmãos? Porque Deus sempre dá a solução. Porque esse vídeo aqui eu poderia falar assim, pô, Ricardo tá sendo perseguido por uma entidade, agora eu sei que não sei o que, ele vai ficar chorando, choramingando. Não vou ficar fazendo propaganda de mim, não. Eu vou dar a solução. Inclusive, se você que está escutando esse vídeo, você está envolvido de certa forma, que eu não quero saber, sinceramente eu não quero saber. Se você fez algum trabalho, ou pensou em fazer algum trabalho, se você tem oração contrária a mim, se você tem algum ódio de mim que você não sabe, se arrepende, pano de saco. Tu tá me entendendo? Você pode ver que Deus ele fez lá livro de Jonas ali. Olha só, mesmo Acabe matando um inocente, através da mulher dele, que é uma das mulheres mais malignas da história, se não for a mais maligna da história, a maior, né? Mesmo assim, ele se arrependeu, igual o rei de Nínive, em pano de saco, jejuou, andou manso entre as pessoas, tá me entendendo? Ou seja, não era mais um cara agressivo. E Deus falou assim, cara, ele tipo assim, eu não vou ter misericórdia de Acabe. É como se Deus falasse, ele nem precisou falar, ele está cumprindo a minha palavra. Inclusive o que eu disse no começo desse livro, no 1 Reis. Se o povo que me chama pelo meu nome, jejuar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos altos céus e sararia a sua terra. Tu tá me entendendo, meus amados irmãos? Então, mesmo que você cometa uma injustiça, mesmo que você está no caminho completamente errado, meus amados irmãos, se arrependa e vem para Cristo. Tá me entendendo? Eu estou sendo atacado aí, como eu te falei, eu não sei porquê. Tá me entendendo? Eu fico procurando assim, pô, será que eu fiz mal a alguém? Mas não, o ódio é gratuito. Então, se eu estou chamando a atenção de Satanás contra a minha vida, é porque eu estou fazendo alguma coisa de relevante. Porque os comentários reais, tá? Eu leio todos eles, tá, meu irmão? Eu leio todos os comentários. Comentários reais de pessoas, irmãos e irmãs do canal que eu amo muito, tá? Que estão falando que já mudou o modo dele ver a Bíblia e já vão começar a ser abençoados, se é que eles já não estão sendo abençoados. Porque se você seguir a palavra de Deus, você vai bem. Então, você precisa seguir de maneira correta, longe de uma religiosidade. Tu tá me entendendo, meus amados irmãos? Então esse vídeo aqui não é para eu chorar pitanga, é para mais uma vez mostrar a solução para vocês e mandar um recado pro capetinha lá, dizendo que eu vou continuar pregando a palavra de Deus até o Senhor permitir que eu pregue. Eu quero ser instrumento, eu gosto de ser instrumento na mão dele. E não é uma relação comercial de interesse, não. Mas eu estou sendo bastante abençoado, inclusive financeiramente, por causa disso. Mas, como nada fica, né? Como nem tudo é flores, aí você chama a atenção do capeta. Mas é melhor chamar a atenção de Satanás, inclusive, para atentar contra a minha vida e a vida da minha família, do que falsos bajuladores, dizendo que eu estou indo muito bem e no final é inferno. Tá bom, meus amados irmãos? Qualquer coisa deixe nos comentários e Deus abençoe a todos grandemente.